Boa noite, meus queridos ouvintes. Olha eu aqui, mais uma vez aqui, falando com vocês. E hoje eu quero trazer uma palavra sobre capa, o significado de capa. Na Bíblia relata duas capas, o significado de uma e de outra. Uma diferente da outra. Mas cada uma tem um benefício, um mais do que o outro, melhor do que o outro. Todos são bons. E eu quero trazer essa passagem aqui falando sobre o que significa uma capa, o benefício da capa. E falando sobre o que Jesus ele faz, o que Deus faz, naquilo que nós acreditamos e recebemos. Um bom dia, uma boa noite para os meus ouvintes. E eu peço a cada um que está ouvindo os meus vídeos que compartilhe com seus amigos. Se inscreva neste canal, compartilhe com seus vizinhos, com seus parentes, com seus amigos. Compartilhe, meus irmãos, por favor. Mas eu quero falar uma palavra aqui onde está escrita em Lucas 10, Marcos 10, Marcos 10, capítulo 26, até o 52. O capítulo 26 e os versículos até o 52. Vai falar sobre um cego, Bartimeu. O que aconteceu com esse cego? A fé desse cego. Então, a fé é uma coisa que nós precisamos ter dentro de nós, a fé. A fé é aquilo que a gente nem vê, mas acontece por ter fé. Tudo que nós colocamos na mão do Senhor com fé, nós recebemos, acontece. Eu quero ser liberta. Se você tiver fé que Jesus pode lhe libertar, Ele vai lhe libertar. É só você procurar, acreditar e ter fé que acontece. Então eu quero dizer para vocês o seguinte. O cego Bartimeu. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão. Quer dizer, está falando aqui de quem? De Jesus. Jesus saiu de Jericó. E ele foi com os discípulos dele. E ele chegando ali, ele viu uma grande multidão. E Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho. Ele ficava sempre ali, na beira do caminho, onde todo mundo passava, para mendigar, pedir esmola, porque ele era cego. E ele tinha que sobreviver, e ele não tinha como trabalhar, então era assim que ele fazia. Mas ele sempre sentava no caminho, e justamente aonde Jesus ia passar. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, ele começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Ele só ouviu, ele não enxergava, ele só ouviu. Ele sentado ali na beira do caminho, ele viu muitas pisadas, muitas palavras, muitas pessoas falando. E ele via que era muita gente, era uma multidão que via ali. E ele ouviu falar que Jesus de Nazaré ia passar por aquele lugar. Então, o que foi que ele fez? Ali mesmo sentadinho, ele começou a clamar, a dizer: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E ele falava isso várias e várias e várias vezes. Ele clamava várias vezes. E muitos o repreendiam para que ele se calasse.
E acontece. Muitas vezes quando você clama, quando você dá glória na igreja, quando você dá aleluia, quando você clama para que Jesus ouça, você clamar para Ele, porque você necessita de clamar naquele momento, a multidão que está presente a você fica agoniado, não quer que você receba a bênção. E às vezes ele até cala a boca, para de falar tanto, para de clamar tanto, de gritar tanto, está aqui, coisa no meu ouvido, para de gritar. Mas aquele homem, quanto mais a multidão mandava ele parar, mais ele gritava, ele clamava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Jesus, ele escuta. A multidão pode estar bem, muita. Ali pode estar cheio de muita gente. Mas Jesus, ele escuta você clamando. Ele ouve você clamar. Então Jesus, parando, mandou que o chamasse. Então chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Então levanta, cego, tenha bom ânimo e vai, porque ele está te chamando. Então ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Aquela capa que carregava anos e anos, que eu não sei se ele nasceu cego ou se ele se tornou cego depois de grande. Mas aquela capa acompanhava ele, porque ele dormia nas ruas, ele dormia, não tinha lugar onde ele ficasse. Aquela capa já tinha anos e anos acompanhando ele. Então, o que ele sentiu na fé dele, que ele ia receber naquele dia, então aquela capa não servia mais para ele, ele jogou lá e deixou aquela capa lá. Então, o que acontece? Ele levantou e ele te chama, levanta-te que ele te chama. E ele lançando, tá vendo, de si a sua capa, levantou e foi com Jesus. Ele não levou mais aquela capa suja, fedorenta que carregava com ele, que ele carregava aquela capa várias vezes com ele. Ele não precisava mais daquela capa. Então ele lançou lá, deixou lá. E Jesus falando disse-lhe: quer que eu te faça? O que é que você quer que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista, que eu enxergue. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Ele continuou no caminho. Ele não levou mais aquela capa ficou lá, que era a sujeira, que era a maldade, que era a iniquidade, que era todo o mal que carregava com ele, aquela capa trazia ali com ele. Então ele largou lá, não quis mais saber daquela capa. E ele, pela fé dele, o que eu lhe disse aí agora, pela fé dele, ele viu, ele passou a enxergar. E Jesus salvou. Mas ele não voltou para casa, nem para procurar a família, nem para alegrar ninguém que ele estava enxergando. Ele continuou no caminho com Jesus. Aqui diz que a fé dele curou ele e que ele seguiu, aqui diz que ele seguiu a Jesus pelo caminho. Ele foi salvo. Ele foi curado pela fé dele e ele conseguiu seguir a Jesus pelo caminho. Então, se você tem fé, clame a Ele. Se você precisa de uma cura, clame a Ele. Se você precisa de uma restauração, clame a Ele. Se você precisa de bens materiais, clama a Ele. Se você está passando por alguma necessidade,
clame a Ele, não conte a ninguém, entre no seu quarto, feche a tua porta e vai conversar em segredo com teu Pai. Ele te ouvirá e atende os teus pedidos. Pela tua fé, tu és sarada, tu és curada e tu és liberta. Agora eu vou mostrar outra coisa que fala sobre a capa, que não é só a cura, tem coisas melhor e maior que Deus pode fazer. Significado de uma capa. E está escrita em 2 de Reis 2, 8, 9 e 10. 2 de Reis 2, capítulo 2, versículo 8, versículo 9, 10 e 11. Vai falar sobre capa também. Então diz assim, presta bem atenção. Então Eliseu tomou a sua capa, então Elias dobrou a sua capa e feriu as águas, as quais se dividiram para que todos passassem ao seco. A capa que Elias carregava com ele era uma capa que tinha poder. A de Bartimeu era maldita, levava os pecados dele, a sujeira dele, a maldade dele, tudo de ruim, ele lançou lá e deixou lá, não quis nem olhar para trás, deixou lá e foi atrás do caminho que é Jesus, para que ele recebesse a cura. Aqui essa capa de Elias trazia as bênçãos e Eliseu, ele pegou a capa que ele trazia com ele, jogou no rio, no mar, e o rio se abriu, fez um caminho e o povo passou a seco. Moisés foi a vara, mas aqui Elias foi a capa. Agora embora ver o 9, né? E sucedeu que, havendo eles passando, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Elias estava já esperando o carro de fogo que vinha para levar ele. Ele não sentiu a dor da morte, ele foi arrebatado num carro de fogo. E Eliseu viu que Eliseu estava com ele. E teve mais gente que era filhos e filhos de sacerdotes que também estavam ali investigando a vida de Elias e de Eliseu e que viu com seus próprios olhos o carro de fogo chegar e levar Elias. Mas antes que acontecesse, como Eliseu era sucessor de Elias, não deixava Elias horas nenhuma, então Elias disse, pede o que tu queres de mim, homem, porque já está perto de eu sair perto de ti, então tu me pede o que tu queres. Então Eliseu disse, eu quero porção dobrada do teu espírito. A força que Elias tinha no espírito que Deus derramava sobre Elias, Eliseu pediu. E aí no 10 vai dizer, e disse, coisa difícil pede-te, me vires quando foi tomado de ti, e assim se te fará, porém, se não, não se fará. Elias falou para Eliseu, rapaz, coisas terríveis tu me pede, tu não sabe o que tu está me pedindo, porção dobrada do meu espírito. Então você vai sofrer como eu sofri, você vai passar o que eu passei, você vai se tornar um profeta como eu fui, mas você vai passar pelas coisas que eu passei, porque eu vou lhe entregar minha porção dobrada,
que é do meu espírito que fica contigo. E Elias, quando foi arrebatado, jogou a capa, e a porção dobrada de Elias estava na capa, e Eliseu recebeu aquela porção, e quando Eliseu foi, que passou pelo mesmo rio, ele jogou a capa, e aí o rio abriu, e Eliseu passou. Então eu quero falar para vocês, pede a papai unção, pede ao Espírito Santo avivamento do Espírito. Você que conhece a palavra de Deus, você que está na igreja todos os dias, você que já entregou a sua vida a Jesus, pede a papai. Se você está passando por dificuldades, se você e sua família está passando por coisas que não devia passar, não fica só chorando, não é bom chorar sim, mas pede a papai, papai, me dá unção dobrada, papai. Ô Espírito Santo, me dá avivamento para que eu possa ter crédito contigo, Jeová dos Exércitos, e que tu faça tudo o que deseja o meu coração. Se você gostou dessa palavra, se reúna com a sua família, com seus vizinhos, com seus amigos, e compartilhe essa palavra para que vocês recebam unção dobrada nessa noite. É o que eu posso passar para vocês, é a palavra do nosso Criador. Mas vocês podem ir em frente aqui, que vocês vão encontrar mais, até o 13, coisas maravilhosas que Eliseu fez. Maravilhosíssima, pela unção dobrada que Elias devolveu a Eliseu. Então, essa unção dobrada, Jesus tem para você. E o Espírito Santo pode lhe dar avivamento espiritual. Um beijo e um abraço.